Olá, voltando para a nossa leitura, o livro É o Poder do Hábito, o trecho de número 41, estou no comecinho da página 225. Fazer com que as pessoas se exercitem em grupos torna mais provável que elas continuem treinando. É possível mudar a saúde do país assim. No futuro próximo, dizem os expertos em análise previsiva, as empresas poderão conhecer nossos gostos e prever nossos hábitos melhor do que nós mesmos nos conhecemos. No entanto, saber que alguém talvez prefira uma certa marca de manteiga de amendoim não é suficiente para levá-lo a agir com base nessa preferência. Para comercializar um novo hábito, seja ele um alimento ou um exercício aeróbico, é preciso entender como fazer com que o novo pareça familiar. Da última vez em que falei com Ender Poole, mencionei que minha mulher estava grávida de 7 meses, esperando nosso segundo filho. Poole também tem filhos e, portanto, conversamos um pouco sobre crianças. Minha mulher e eu compramos na Target de vez em quando, eu disse. E cerca de um ano antes tínhamos dado nosso endereço para a empresa, para que pudéssemos começar a receber cupons pelo correio. Recentemente, com o avanço da gravidez da minha mulher, eu vinha notando um sutil aumento de número de anúncios de fraldas, loções e roupas de bebês que chegavam na nossa casa. Eu disse a ele que planejava usar alguns desses cupons naquele mesmo fim de semana. Também estava pensando em comprar um berço e umas cortinas para o berçário, e talvez alguns brinquedos do Bob the Builder para o meu filho maior. Era muito conveniente que a Target estivesse me mandando exatamente os cupons certos para aquilo que eu precisava comprar. Espere só até o bebê chegar, disse Pooh. Vamos lhe mandar cupons de coisas que você quer antes que você sequer saiba que quer essas coisas. Como é que pode, né? É assustador. Parte 3 do livro, essa já é a numeração do livro mesmo, não é os trechos como eu coloco nas gravações. Parte 3, os hábitos de sociedades. A Saddleback Church e o boicote aos ônibus de Montgomery. Como os movimentos acontecem. Os ônibus Cleveland Avenue, das 6 da tarde, encostou no meio-fio e a pequena mulher afro-americana de 42 anos, de óculos sem aro e casaco marrom, austero, subiu no veículo, pôs a mão na bolsa e jogou uma moeda de 10 centavos na bandeja para pagar a passagem. Era uma quinta-feira, 1º de dezembro de 1955, em Montgomery, Alabama, e ela acabara de cumprir um longo expediente na Montgomery Fair, a loja de departamentos em que trabalhava como costureira. O ônibus estava lotado. Por lei, as primeiras 4 fileiras de assentos eram reservadas para passageiros brancos. A área na qual os negros tinham permissão de sentar no fundo já estava cheia, e por isso a mulher, Rosa Parks, sentou-se numa fileira do meio, bem atrás da seção dos brancos, onde passageiros de qualquer cor podiam ocupar os assentos. Conforme o ônibus continuou seu trajeto, mais pessoas embarcaram. Em pouco tempo, todas as fileiras estavam cheias, e algumas pessoas, incluindo um passageiro branco, estavam em pé no corredor, segurando-se numa barra. O motorista do ônibus, James Blake, vendo o homem branco em pé, gritou para que os passageiros negros da área em que Parks estava liberassem os assentos. Mas ninguém se mexeu. Havia barulho dentro do ônibus. Eles talvez não tivessem ouvido. Blake encostou o veículo num ponto em frente ao Empire Theater na Montgomery Street e andou até lá atrás. Melhor vocês facilitarem as coisas e liberarem esses assentos.
ele disse. 3 dos passageiros negros se levantaram e foram para o fundo. Porém, Parks não saiu do lugar. Disse ao motorista que não estava na seção dos brancos. E, além disso, só havia um único passageiro branco em pé. Se você não levantar, disse Blake, vou chamar a polícia e mandar prender você. Pode fazer isso, disse Parks. O motorista saiu e achou 2 policiais. Por que você não levanta? Um deles perguntou a Parks, depois que eles subiram no ônibus. Por que vocês nos tratam assim? Ela disse. Não sei, respondeu o policial, mas a lei é a lei e você está presa. Naquele momento, embora ninguém naquele ônibus soubesse disso, o movimento pelos direitos civis deu uma guinada. Essa pequena recusa foi a primeira de uma série de ações que transformaram a batalha das relações raciais, antes uma luta travada por ativistas, em tribunais e assembleias legislativas, num embate cuja força viria de comunidades inteiras e de protestos em massa. Ao longo do ano seguinte, a população negra de Montgomery iria erguer-se e boicotar os ônibus da cidade, terminando seu protesto apenas quando a lei de segregação de cor nos transportes públicos fosse revogada. O boicote alijaria financeiramente a empresa de ônibus, atrairia dezenas de milhares de protestantes para manifestações, apresentaria ao país um jovem líder carismático chamado Martin Luther King Jr. e deflagraria um movimento que se propagaria para Little Rock, Wimborne, Raleigh, Birmingham e, por fim, para o Congresso. Parks se tornaria uma heroína agradecida com a medalha presidencial da liberdade e um brilhante exemplo de como um único ato de desafio pode mudar o mundo. Mas isso é só por parte da história. Rosa Parks e o boicote aos ônibus de Montgomery tornaram-se o epicentro da campanha pelos direitos civis, não só devido a um ato individual de desafio, mas também a padrões sociais. As experiências de Parks são uma lição sobre o poder dos hábitos sociais. Os comportamentos que ocorrem sem pensar entre dezenas, centenas ou milhares de pessoas que muitas vezes são difíceis de enxergar quando surgem, mas que contêm um poder capaz de mudar o mundo. São os hábitos sociais que enchem as ruas de manifestantes que talvez não se conheçam, que talvez estejam marchando por motivos diferentes, mas que estão todos avançando na mesma direção. E por causa dos hábitos sociais que algumas iniciativas se tornam movimentos que mudam o mundo, enquanto outras não conseguem vingar. O motivo de os hábitos sociais terem tanta influência é porque na raiz de muitos movimentos, sejam eles revoluções em grande escala ou simples flutuações nas igrejas que as pessoas frequentam, há um processo em 3 estágios que historiadores e sociólogos dizem que sempre reaparece. Um movimento começa devido aos hábitos sociais de amizade e aos laços fortes entre conhecidos próximos. Ele cresce devido aos hábitos de uma comunidade e aos laços fracos que unem vizinhanças e clãs. E ele perdura porque os líderes de um movimento dão aos participantes novos hábitos que criam um novo senso de identidade e um sentimento de propriedade. Geralmente, apenas quando todas as três partes desse processo são preenchidas é que o movimento pode se tornar autopropulsor e atingir uma massa crítica. Há outras receitas para a mudança social bem-sucedida e centenas de detalhes que diferem entre uma época e outra e entre uma luta e outra. Mas entender como os hábitos sociais funcionam pode ajudar a explicar por que Rosa Parks e a cidade de Montgomery tornaram-se catalisadores de uma cruzada pelos direitos civis. Não era inevitável que o ato de rebeldia de Parks naquele dia de inverno resultasse em qualquer outra coisa além de sua prisão,
Então os hábitos intervieram e algo incrível aconteceu. Rosa Parks não foi a primeira passageira negra a ser encarcerada por infringir as leis de segregação dos ônibus de Montgomery. Não foi nem a primeira naquele ano. Em 1946, Geneva Johnson tinha sido presa por retrucar com um motorista de ônibus de Montgomery sobre os assentos. Em 1949, Viola White, Kate Wingfield e 2 crianças negras foram presas por sentarem na seção dos brancos e recusarem-se a mudar de lugar. Nesse mesmo ano, 2 adolescentes negros de Nova Jersey, onde os ônibus eram integrados, que estavam ali de visita, foram detidos e encarcerados após infringir a lei, sentando-se ao lado de um homem e um menino branco. Um homem e um menino, ambos brancos. Em 1952, um policial de Montgomery matou com um tiro um homem negro quando este discutiu com um motorista de ônibus. Em 1955, meses antes de Parks ser levada para a prisão, Claudette Colvin e Mary Louise Smith foram presas em incidentes diferentes por se recusarem a dar lugar a passageiros brancos. Foram presas em incidentes, os incidentes foram diferentes, mas as situações foram iguais. Desculpa, eu estava entendendo o que eu estava lendo. No entanto, nenhuma dessas prisões resultou em boicotes ou protestos. Não havia muitos ativistas de verdade em Montgomery na época, me disse Taylor Brand, historiador de direitos civis, vencedor do prêmio Pulitzer. As pessoas não organizavam protestos nem marchas. O ativismo era algo que acontecia em tribunais. Não era algo que pessoas comuns fizessem. Por exemplo, quando o jovem Martin Luther King Jr. chegou a Montgomery em 1954, um ano antes da prisão de Parks, ele descobriu que a maioria dos negros da cidade aceitava a segregação, sem nenhum protesto aparente. Não só eles pareciam resignados à segregação em si, também aceitavam os maus tratos e humilhações que vinham junto com ela. Então, por que, quando Parks foi presa, as coisas mudaram? Uma explicação é que o clima político estava mudando. No ano anterior, a Suprema Corte dos Estados Unidos tinha pronunciado o veredito do caso Brown versus Conselho de Educação, decretando que a segregação era ilegal dentro de escolas públicas. 6 meses antes da prisão de Parks, a corte tinha promulgado o que viria a ser conhecido como Brown II, ou Brown II, uma decisão ordenando que a integração das escolas devesse avançar numa velocidade deliberada. Havia em todo o país uma forte noção de que a mudança estava no ar. Mas isso não é suficiente para explicar por que Montgomery se tornou o epicentro da luta sobre direitos civis. Claudette Colvin e Mary Louise Smith tinham sido presas logo depois do caso Brown versus Conselho, e no entanto isso não deflagrou um protesto. O caso Brown, para muitos moradores de Montgomery, era uma abstração vinda de um tribunal distante e não estava claro como ou se seu impacto seria sentido localmente. Montgomery não era Atlanta ou Austin ou uma das outras cidades onde o progresso parecia possível. Montgomery era um lugar bem cruel, disse Brent. O racismo estava bem assentado ali. Quando Parks foi presa, no entanto, isso deflagrou algo incomum dentro da cidade. Rosa Parks, diferente de outras pessoas que tinham sido encarceradas por violar a lei da segregação dos ônibus, era profundamente respeitada e inserida em sua comunidade. Portanto, quando foi presa, isso pôs em movimento uma série de hábitos locais, os hábitos de amizade, que incitaram um protesto inicial.
A participação de Parks em dezenas de redes sociais em toda a cidade de Montgomery permitiu que seus amigos empreendessem uma reação antes que a apatia normal da comunidade pudesse se instalar. A vida civil de Montgomery, na época, era dominada por centenas de pequenos grupos que formavam o tecido social da cidade. O catálogo de organizações civis e sociais da cidade era quase tão grosso quanto a lista telefônica. Ao que parecia, todo adulto, em especial todo adulto negro, pertencia a algum tipo de clube, igreja, grupo social, centro comunitário ou organização de bairro, e muitas vezes há mais de um. E dentro dessas redes sociais, Rosa Parks era especialmente conhecida e estimada. Rosa Parks era uma dessas raras pessoas sobre quem todos concordavam que dava mais do que recebia. Brent escreveu em sua história do movimento pelos direitos civis, Parting the Waters, dividindo as águas. Seu caráter representava um dos picos isolados no gráfico da natureza humana, compensando uma dezena ou mais de sociopatas. As muitas amizades e afiliações de Parks atravessavam as fronteiras raciais e econômicas da cidade. Ela era secretária da divisão local do NAACP, frequentava a igreja metodista e ajudava a supervisionar uma organização de jovens na igreja luterana perto de sua casa. Passava alguns fins de semana fazendo trabalho voluntário num abrigo. A NAACP tem uma explicação de o que é National Association for the Advancement of Colored People, ou Associação Nacional pelo Progresso das Pessoas Negras. Outros, num clube de botânica e nas noites de quarta-feiras, muitas vezes juntava-se a um grupo de mulheres que tricotavam cobertores para um hospital local. Fazia serviços voluntários de costureira para famílias pobres e oferecia alterações de vestidos de última hora para debutantes brancas ricas. Na verdade, ela era tão profundamente inserida na comunidade que seu marido reclamava que ela comia mais em jantares comunitários do que em casa. De modo geral, dizem os sociólogos, a maioria de nós tem amigos que são parecidos conosco. Talvez tenhamos uns poucos conhecidos próximos que são mais ricos, uns poucos que são mais pobres e uns poucos de raças diferentes. Mas no total, nossos relacionamentos mais profundos tendem a ser com pessoas de aparência semelhante à nossa, que ganham mais ou menos o mesmo que nós e vêm de contextos similares. Os amigos de Parks, no entanto, espalhavam-se pelas hierarquias sociais e econômicas de Montgomery. Ela tinha o que os sociólogos chamam de laços fortes, relacionamentos em primeira mão, com dezenas de grupos de toda a cidade que geralmente não entravam em contato uns com os outros. Isso foi absolutamente crucial, disse Brent. Rosa Parks transcendia as estratificações sociais da comunidade negra de Montgomery como um todo. Ela era amiga de lavradores e de professores universitários. E o poder dessas amizades tornou-se visível assim que Parks foi parar na cadeia. Rosa Parks telefonou da delegacia para a casa dos pais. Ela estava em pânico e sua mãe, que não tinha ideia do que fazer, começou a folhear um catálogo mental dos amigos de Parks, tentando pensar em alguém que talvez pudesse ajudar. A mãe ligou para a mulher do E.D. Nixon, o antigo diretor da NAACP de Montgomery, que por sua vez ligou para seu marido e lhe disse que Parks precisava ser libertada
sob fiança. Ele imediatamente concordou em ajudar e telefonou para um proeminente advogado branco chamado Clifford Durr, que conhecia Parks, porque ela fizera bainha de vestido para suas 3 filhas. Nixon e Durr foram até a prisão, pagaram a fiança de Parks e a levaram para casa. Eles vinham procurando o caso perfeito para desafiar as leis de segregação dos ônibus de Montgomery e, sentindo uma oportunidade, perguntaram a Parks se ela estaria disposta a deixar que eles contestassem sua prisão judicialmente. O marido de Parks foi contra a ideia. Os brancos vão te matar, Rosa. Ele disse a ela. Mas Parks passara anos trabalhando com Nixon e na NAACP, frequentar a casa de Dewey e ajudar as suas filhas a se preparar para bailes de debutantes. Seus amigos agora estavam lhe pedindo um favor. Se vocês acham que isso vai significar alguma coisa para Montgomery e fazer algum bem, ela disse a eles, fico feliz em colaborar. Naquela noite, umas poucas horas após ela ser detida, a notícia da prisão de Parks começou a se espalhar pela comunidade negra. Joanne Robinson, presidente de um poderoso grupo político de professores e amiga de Parks de diversas organizações, ficou sabendo do ocorrido, assim como muitos dos professores do grupo de Robinson e muitos dos pais de seus alunos. Por volta da meia-noite, Robinson convocou uma reunião extraordinária e sugeriu que todos boicotassem os ônibus da cidade na segunda-feira, dali a 4 dias, quando Parks deveria comparecer ao tribunal. Gente, muito legal isso. Eu vou ficar por aqui porque eu já excedi o tempo e eu volto no próximo áudio, próximo vídeo, próximo áudio. Até mais.